Já sabem, mas eu só quero lembrar, essa igreja aqui, visitantes, ela é pentecostal, viu? É por isso que esse povo é meio barulhento assim. Mas esse barulho é um barulho santo. No meio desse barulho, a glória de Deus desce, a cura vem, o milagre acontece, salvação desce, o batismo no Espírito Santo também desce no nosso meio, viu? Queridos, quantos acharam o texto e podem dizer amém? Quantos ainda desejam ouvir a palavra de Deus, dizem amém. Amém. Diz assim o texto: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Queria saber se no 3 toda a igreja poderia repetir esse verso. É possível, irmãos? Então vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Amém, meus irmãos. Podeis vos assentar. Muito obrigado por estar sobre os pés. Glória. Queridos irmãos, o livro dos Salmos, ele é um dos livros poéticos da nossa Bíblia Sagrada, e sendo ele um dos livros poéticos da nossa Bíblia Sagrada, ele significa louvores e cânticos. O livro dos Salmos está baseado nessa verdade, nessa vertente daqueles que adoram ao Senhor na beleza da sua santidade. 150 são os salmos que compõem este livro, e todos eles estão sendo compostos por diferentes homens, como Davi, o próprio Asaf, os filhos de Jedutum, os filhos de Corá, Salomão, Moisés e muitos outros salmistas anônimos que a Bíblia não diz o seu nome. Verdade é que cada um deles, ao dizer os salmos ou escrevendo em adoração, também estava vivendo em diferentes momentos da sua vida e da sua trajetória. Há momento que o salmista está em alegria e ele escreve um hino de adoração, e há momento que ele está em tristeza e mesmo assim ele está escrevendo um hino de adoração. Há momento que o salmista está com saúde física e espiritual e ele escreve um hino de adoração. E há momento que o salmista está enfermo, tanto no seu físico como também em seu espírito, e mesmo assim ele escreve um hino de adoração, pois os salmistas nos ensinam esta verdade, de que os verdadeiros adoradores adoram a Deus, independente do que eles estão vivendo ou sentindo. Se estão bem, eles adoram; se estão mal, eles também adoram. Eles estão dizendo ao Senhor a adoração que havia nos seus corações, nos mostrando que mesmo passando por privações e provações, ainda é possível nós rendermos a Deus uma adoração perfeita e entregar a Ele o nosso melhor. O livro dos Salmos nos ensina essa verdade, pois nos mostra a grandeza de Deus em favor dos que são justos, pequenos, fracos, humildes e dependentes, porque eles estão demonstrando esta verdade de que o nosso Deus não trabalha pelos fortes da terra, o nosso Deus não trabalha por aqueles que confiam nos braços de carne e na sua própria força, mas o nosso Deus trabalha por aqueles que se humilham diante da sua presença em verdade, demonstrando que dependem dele inteiramente. Eu gostaria de perguntar se nessa noite os dependentes de Deus entraram aqui neste lugar. Entraram? Glória a Deus. O Salmo de número 73, querida igreja, é escrito por Asaf. Asaf, cujo nome significa coletor ou recolhedor, era um levita que atuou nos dias do grande rei Davi e também nos dias do seu filho, grande rei Salomão. Asaf foi um dos homens que tomou a frente do coro da adoração, como sendo um maestro no meio da música em Israel. Asaf foi responsável por escrever cerca de 12 salmos, Salmo de número 50 e do Salmo de número 73 ao 83,
são dedicados por Asaf a Deus, e quando Asaf está cantando, ele está demonstrando que Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele chama a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Ele é tão poderoso que ele olha para os animais e diz: tudo que há em cima e embaixo é meu. Ele é tão poderoso, e este Asaf está cantando isso. Porém, no Salmo de número 73, que nós conhecemos, Asaf está falando da agonia que ele sente em sua alma ao perceber que os ímpios estão prosperando, e parece que a prosperidade dos ímpios vai durar para sempre, até que Asaf diz que ele entrou no santuário do Senhor. Asaf, sendo um levita da casa do Senhor, ele estava habituado a estar dentro deste lugar da glória de Deus, chamado de santuário. Asaf, ele dedica a sua vida no ministério, tanto nos dias em que havia a tenda do tabernáculo, como também nos dias em que o Salomão se dedicou a levantar o templo, que durou cerca de 13 anos para ser erguido. Este Asaf, ele assiste todos os dois ambientes, e ele sabe que tanto no tabernáculo Deus entrava com a sua glória, como também no templo do Senhor, no dia da sua inauguração, Deus encheu aquela casa com a sua glória e a sua nuvem, pelo que o texto diz que nem sacerdotes aguentavam estar em pé, todos eles caíam diante de Deus, dizendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque diante de Deus ninguém consegue ficar em pé. Quando a glória de Deus realmente resolve adentrar no ambiente, irmãos, não tem grande que não se dobre, não tem poderoso que não se renda, e não tem aquele que diz: nasci desse jeito e permaneço assim, que a glória de Deus não quebre ele, não o humilhe, e depois esta glória que quebrou também o levante. Asaf, conhecendo este lugar, porque, como eu disse aos irmãos, ele era um levita, conforme o primeiro livro das Crônicas, ele é filho de Beraquias. Sendo filho de Beraquias, eles eram descendentes direto do filho de Levi, chamado de Gersom. Os filhos de Levi são separados em 3 filhos, porque este Levi, tendo 3 filhos, dentre eles Merari, Coate e Gersom, eles vão dar sequência a esta posteridade, sendo que os meraritas são chamados assim porque são descendentes de Merari, os coatitas de Coate e os gersonitas de Gersom. E o que chama a nossa atenção, porque Deus separa os filhos de Levi para eles trabalharem inteiramente para a casa de Deus. É interessante porque essa ótica aplicada para o texto de Números 3 é que Deus estava os santificando para eles viverem inteiramente para Deus, porque quem deseja viver inteiramente para Deus receberá de Deus a santificação em sua vida, para viver separado dos demais. Israel, que tinha 12 tribos, todos eles receberam uma terra por herança, mas a Levi Deus falou: vai ser separado para mim, vai trabalhar para o meu altar, e eu irei cuidar de Levi com a minha glória, porque enquanto Levi se preocupa com a minha glória se preocupará com Levi e a sua casa. Se você deseja que a glória de Deus invada a tua casa, se preocupe com essa glória, e essa glória cuidará de você, essa glória cuidará dos teus filhos, essa glória cuidará da tua casa, essa glória cuidará dos teus negócios. Quem recebe a bênção de Deus por intermédio de sua glória é alguém que vive para
essa glória. O Senhor disse: Levi não vai ter uma terra por herança, mas eu serei a herança de Levi. Eu serei a recompensa de Levi, porque quem olha para Deus e não quer abrir mão de Deus por nada, Deus velará por este alguém. É por isso que Jesus disse para nós que nós não devemos andar ansiosos com o que beber, com o que vestir, com o que comer, porque o nosso Pai, quando se torna nossa prioridade, Ele é poderoso para cuidar de nós. Lá vai para quem quer dar glória a Deus. Ele cuida dos lírios, que nem Salomão com a glória se vestiu como eles. Ele cuida dos pássaros, que não semeia nem cega, mas o Senhor o alimenta. Ele não vai cuidar de você, jovem. Ele não vai cuidar de você, adolescente. Ele não vai cuidar dessa igreja. É claro que vai, porque essa igreja tem mais valor que pássaro. Essa igreja tem mais valor que flor. Deus está lhe dizendo: se preocupe com a minha glória, e minha glória se preocupará com você. O Senhor convida Levi para trabalhar para ele. E o que é interessante é que Levi iria estar ao redor deste lugar da glória que Asaf entra. Quando eles estão ao redor, porque os filhos de Gerson, de Merari e de Coate, eles deveriam se estabelecer ao redor do tabernáculo. Aos coatitas, eles habitavam por trás do tabernáculo. Aos gersonitas, à direita do tabernáculo. Aos meraritas, à esquerda do tabernáculo. E eles eram responsáveis por montar esse tabernáculo, que era uma tenda móvel, uma tenda pela qual era guiada pela nuvem de Deus. Quando essa nuvem parava, eles entendiam: Deus está querendo ser adorado, então vamos levantar o tabernáculo para adorá-lo. E chama a nossa atenção, porque os coatitas eram responsáveis pelos utensílios do tabernáculo. Eles cuidavam da arca, eles cuidavam do altar, eles cuidavam da pia, e eles cuidavam de tudo que havia nesse tabernáculo sendo utensílio. Os meraritas cuidavam das bases do tabernáculo, junto das colunas que segurava ele em pé. Já os gersonitas, eles cuidavam da pele que cobria e de toda a cobertura desse tabernáculo. Cada um tinha uma principal e importante função para este lugar. A uns cuidava da estrutura dele, a outros cuidava da cobertura dele, e a outros que cuidavam dos utensílios dele, porque ninguém pode fazer nada sozinho. Tem uns que cuidam em uma parte na igreja, há outros que cuidam em outra parte na igreja, mas o que importa é que o nome do nosso Deus será glorificado. E o que chama a minha atenção ainda, queridos irmãos, é que quando eles levantavam o tabernáculo e desmontavam, se houvesse guerra em Israel, eles deveriam se colocar à disposição e proteger tudo que havia neste lugar, porque esse lugar representava a glória de Deus. E o que era importante é que, se houvesse ameaça a este lugar, eles deveriam se dedicar em peleja, e mesmo que morresse, eles deveriam lutar até o final, para que esse lugar não fosse roubado ou se dispersasse no meio dos inimigos, porque a ideia era essa: pode morrer a mim e morrer aos que estão ao meu redor, mas a glória de Deus não pode sair do nosso meio. O que Deus está à procura é daqueles que queiram morrer e queiram se dedicar tanto com a sua vida, que para eles de nada importa a sua própria vida. O que importa é a glória de Deus aparecendo no nosso meio. É por isso que o apóstolo Paulo disse: não tenho a minha vida por preciosa, conquanto eu cumpra a carreira que me está proposta. O que Jesus está à procura é daqueles que queiram se dedicar tanto com a sua vida, que eles estão dispostos a morrer, mas a glória não vai embora. No que depender de mim, eu vou morrer, mas a glória não vai embora deste lugar. No que depender dos obreiros dessa igreja, eles morrem, mas a glória vai ficar aqui.
O que depender dos jovens e adolescentes, do círculo de oração, eles morrem, mas a glória não vai embora do nosso meio. Deixa eu ver quem está disposto a dar a sua vida, mas deixar a glória de Deus aqui nesse lugar. Glória a Deus. Esse homem, ele descende de Gersom, por isso ele cuida desse lugar de glória de Deus. Esse lugar de glória tem muitas etapas e Asaf poderia entrar por elas até a parte do lugar santo. Quando se passava o portão principal, o altar do holocausto, o altar da entrega. Quando se passava do altar da entrega, a pia de cobre para ele se lavar. Quando ele entrava nesse tabernáculo, ele sabia que o lugar sendo lacrado, o lugar resplandecia uma lâmpada 24 horas. Dentro desse lugar também tinha o pão asmo. Além disso, esse lugar, ele era cercado por essa tenda, mas também tinha uma separação entre o lugar santo e o lugar santo do santo. Dentro do santo santo estava a arca de Deus com a sua gloriosa presença. Asaf é alguém que é habituado em entrar neste lugar. Quando o sacerdote entra pelo portão principal, que representa o próprio Jesus, ele se encontra com o altar de holocausto, é o altar da entrega, porque Jesus nos convida a ir até a ele como nós estamos, mas quando nós passamos por ele, nós não podemos permanecer do mesmo jeito. Há um altar da entrega diante de nós, e nós precisamos depositar todas as coisas nesse altar. A oferta só poderia ser recebida enquanto ela estava por completo nesse altar. Deus não aceitava oferta. Que o corpo está no altar, mas o pé está do lado de fora. Corpo está no altar, mas cabeça está do lado de fora. Corpo está no altar, mas coração está do lado de fora. Porque Deus quer que nós nos entreguemos por completo no seu altar. Deus quer seu corpo no altar. Deus quer seu pé no altar. Deus quer sua cabeça no altar. Deus quer seu coração no altar. Se for para entregar para ele pela metade, irmão, nem precisa querer entregar, porque ele não aceita. Mas se nós queremos nos entregar, vamos nos entregar em corpo, vamos nos entregar em alma, vamos nos entregar em espírito, porque assim nossa oferta será recebida. Tem outro detalhe, é que este altar é o altar de Levíticos 6 e 13. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Esse fogo que foi aceso ali, irmão, não foi Arão que acendeu, não foi Moisés que acendeu, não foi os levitas que acenderam. Quem acendeu esse fogo ali foi o próprio Deus. E fogo que Deus acende, ninguém pode apagar. Pode o diabo tentar apagar o fogo dessa igreja, mas essa igreja, ela foi acesa pelo Espírito de Deus, e Deus está nos dizendo: ninguém vai apagar o fogo que ele acendeu em nós. A chama que esses jovens estão recebendo é Deus que está acendendo neles, e ele está dizendo: ninguém apagará esse fogo. E outro detalhe, porque quando o sacerdote ia oferecer, ele precisava tirar a cinza do sacrifício passado e colocar mais lenha para pegar fogo, e assim o sacrifício permanecia. Por quê? Porque nós não podemos viver de cinza passada. Lá atrás eu entreguei, mas e agora? Como é que está? Lá atrás eu orava, e agora como é que está? Lá atrás eu jejuava, e agora como é que está? Lá atrás eu me consagrava, e agora como é que está? Se você está percebendo que a cinza está tomando a tua vida espiritual, Deus está lhe dizendo: está na hora de tirar essa cinza do passado e colocar mais lenha para pegar fogo aí. Se tiver oração, tem fogo, irmão. Se tiver consagração, tem fogo, irmão. Se tiver a entrega do jejum, ainda tem fogo. Deus está dizendo: se você se entregar para orar, o fogo continuará queimando em você.
Quando o sacerdote passa, ele vê a pia de cobre, a pia refletiu o rosto dele. Antes do sacrifício dava para ver o rosto dele, mas depois do sacrifício já não dava mais para ver o rosto dele, porque era coberto de sangue. Antes de você entregar, todo mundo via quem você era. Mas depois de você entregar, ninguém vai conseguir mais ver. Rapaz, mas você está mudado, né? Estou mesmo. Eu entreguei no altar e o sangue de Jesus Cristo mudou quem eu sou, para onde eu vou, a minha rota foi transformada. O Senhor está dizendo, Ele está à procura de uma geração que queira desaparecer diante de sua glória, como disse João Batista depois que encontrou Jesus, porque quando ele vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que Jesus passa por ele, Jesus começa a batizar com seus discípulos, e alguém veio a ele dizendo: você não lembra daquele Cordeiro de Deus que você batizou? Ele está batizando mais gente que você. Mas o João, irmão, é alguém que já tinha entregado no altar e encontrou a Jesus, e ele disse: de que me importa, contanto que ele cresça e eu diminua. Jesus está à procura da geração que queira desaparecer diante dele, porque quando nós desaparecemos, Jesus aparece no nosso meio. Jesus vem com a sua glória no nosso meio. Está na hora de nos escondermos e deixar a glória de Deus invadir a nossa vida. Jesus está dizendo: eu quero te levar para onde eu quero fazer com você o que eu quero falar através da tua boca, mas você precisa se esconder e a minha glória vai aparecer. Asaf conhece esse lugar e ele está pensando na prosperidade do ímpio até o dia que ele entra nesse lugar. Porque quando nós entramos nesse lugar onde a glória de Deus está aí, nós vemos que Deus nunca desampara quem nele confia e se entregou por completo. O Asaf está percebendo a prosperidade dos ímpios e está se afligindo por isso. Mas quando ele entra nesse lugar da glória de Deus, ele sabe: a glória de Deus é maior do que as prosperidades terrenas. Porque o fim da prosperidade dos ímpios é o castigo que eles receberão, mas o fim do justo que confia naquele Todo-Poderoso não será o fim vergonhoso como do ímpio. O nosso fim será glorioso, porque a prosperidade do ímpio se acaba quando ele morre. A eternidade revela isso. Mas quando o justo vai morrer, ele sabe que o céu está ali aguardando. Essa noite o Senhor quer lhe trazer a esperança, lhe dizendo: não se aflija pelas coisas que a terra está produzindo. Olhe para o céu e saiba que quando tudo se findar, o céu vai recompensar a nossa renúncia, o céu vai recompensar as nossas dores, o céu vai recompensar a nossa angústia, porque o céu e a terra passará, mas quando isso acontecer, estaremos diante da face adorada do nosso Senhor. Asaf conhece esse lugar, e ele é alguém que acompanha Davi em suas empreitadas. Você lembra quando Davi ele vai assumir o trono e o episódio com Uzá acontece? Asaf era alguém que estava no meio. Davi, quando assume o trono, ele percebe que tem cadeira, palácio, conquistas, mas a presença de Deus não estava mais. E ele falou: Saul não se preocupou em buscar a presença de Deus, mas eu não consigo reinar sem ter a presença de Deus entre nós. Tem aqueles que até querem fazer o ministério sem presença de Deus, mas Davi é alguém que ao assumir diz: eu não consigo fazer nada se a presença de Deus não estiver comigo.
Vamos atrás da presença. Aí o texto diz que ele parametra os levitas e eles vão à procura da presença que está na casa de Abinadab. 20 anos a presença lá estava e não fez nada na casa do Abinadab, porque para Abinadab pouco importa se tem presença ou não. Tá aí, deixa aí, e eu não tenho nada com isso. Mas Davi foi buscar, e o texto diz que a ideia do Davi, ela é boa, porque ele prepara carro novo de boi, coloca sacerdote para guiar o carro com a arca, mas o texto diz que a arca vai tombar e Uzá vai tocar e Deus vai abrir rotura nele para lhe fulminar. Por que que Davi está tendo essa ideia de colocar em carro novo de boi? Porque isso deu certo com os filisteus, quando eles tiraram a arca de Israel, levaram embora e Cabô nasceu sem glória. Quando isso acontece, a arca começa a trazer prejuízo no território filisteu, e os filisteus disseram: nós temos certeza que é o Deus de Israel, porque diante dessa arca até a estátua de Dagom está caindo, a cabeça está indo embora. Então quem está fazendo isso é Deus, porque ele é maior que Dagom, ele é maior que nós, ele é maior que todas as coisas. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda em tudo, ele manda em todos. É ele quem coloca, é ele quem tira, é ele quem dá, é ele quem toma, é ele quem abre, é ele quem fecha, é ele quem opera, é ele quem manda e desmanda, é ele que está no meio dessa igreja, entronizado com ela em glória. Ele está dizendo: ele manda em tudo no nosso meio, irmão. Aí os filisteus disseram: olha, isso aí é coisa do Deus de Israel, mas nós vamos ter certeza que é ele agora. Se nós colocarmos a arca dentro de um carro de boi e a vaca parida levar a arca embora para Bet-Semes. Porque a ideia dos filisteus é essa: a vaca parida sempre vai voltar atrás ao seu bezerro. E isso a natureza não pode mudar. Aí os filisteus pensaram: olha, se for Deus de verdade, a arca está na vaca parida, ela vai ter vontade de voltar, mas o Deus de Israel vai dominar ela e vai levar ela lá para o lugar certo. Porque quando Deus está no negócio, até vaca que não podia obedecer, obedece. E você crente, né? Jesus te manda aí, você não quer ir. Você está perdendo para a vaca está melhor do que você. Mas eu quero saber se hoje você quer obedecer à voz do Senhor, teu Deus. A arca está no carro de boi e elas levam a arca para longe. Aí Davi pensou: se as vacas conseguiram levar a arca, vamos colocar sobre o carro novo de boi, vamos inovar e fazer como eles fizeram. Mas o que dá certo para eles não dá certo para nós. O que dá certo para eles lá não dá certo para nós aqui. Eles querem fazer do jeito deles, mas nós não podemos fazer do jeito deles. Nós temos um padrão. É a palavra que manda, é a palavra que ordena. Na palavra não dá para negociar. Arca com carro de boi. Na palavra, arca se leva no ombro, arca é sediador da glória. O que Deus está dizendo é: com eles dá certo, com você não dá. Com eles deu certo, mas com você não vai dar. Você é diferente, rapaz. Você é chamado para ser santo. Você é chamado para ser nação de Deus. Por que Davi não está querendo isso? Porque a arca no ombro de sacerdote faz doer, esmaga o ombro, causa suor. Eles tinham que parar, porque não aguentaria carregar direito. Mas Deus está dizendo: o jeito para carregar a minha glória ainda é o mesmo. Está doendo? Continua carregando. Está sofrendo? Continua carregando. Porque o evangelho não é isso que estão pregando por aí, né, irmão? Você não vai sofrer quando vir para Jesus, você vai sofrer.
Mas saiba de uma coisa, quando você está no mundo, você sofre só. Aqui a glória de Deus está com você. E Jesus te acalenta a alma. No primeiro momento, a glória causa morte. Aí Davi se desespera e diz: o que nós precisamos fazer? Como é? Davi, nós precisamos levar a arca, carregando no ombro e sacrificando a cada passo que a gente fizer. E o Davi diz: no que depender de sacrificar, vamos sacrificar. Mas que a glória vai voltar para o nosso meio, vai voltar. Quando essa glória está voltando com Davi, é o momento que Davi vai compor em adoração diante dessa mesma presença. Ele vai pedir os seus soldados para fazer um cordão ao seu redor. Todos os filhos de Israel em Jerusalém lhe esperando. E Davi vem entrando com essa arca e ele começa a cantar o Salmo 24. Ele começa a dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem vai subir ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aí Davi olha para a cidade de Jerusalém e começa a cantar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? Ele é um Senhor forte e poderoso, ele é o poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória, mas ele não é só o Rei da Glória, ele é o Rei da igreja. Ele está na igreja, ele opera pela igreja, ele trabalha pela igreja, ele está no meio dessa igreja. Orecama xere minha ramaia. Asaf vê essa glória voltando, mas mesmo assim, em algum momento, o seu coração está inclinado a ver o que os outros estão conquistando e ele não. Sabe por quê? Porque é possível estar aqui dentro e mesmo assim ver o que os outros têm lá fora. Quando nós tiramos o olhar da glória de Deus, nós conseguiremos ver as coisas que a terra produz. Nós conseguiremos ver como os homens estão prosperando materialmente. Mas o que Deus está nos dizendo é: não tire o seu olhar da minha glória. Quando Asaf entende isso, ele canta: a quem eu tenho no céu, senão a ti? E a quem eu tenho na terra, senão a ti? Ora, mai, eu sou me calamara, eu sou me O Asaf está olhando para cima e embaixo está tentando comparar, e no final das contas ele sabe: o Senhor é incomparável. O Senhor é tão incomparável que eu posso tentar comparar os anjos ao Senhor, mas o Senhor é maior do que eles.
O Senhor é tão incomparável que eu posso tentar comparar os anciãos ao redor do trono, mas o Senhor é maior do que eles. O Senhor é tão incomparável que a riqueza da terra não pode ser comparada à sua glória. O Senhor é tão incomparável que os maiores homens que a terra já teve são pó diante da sua glória. O Senhor é tão incomparável que o pecado é até gostoso, mas só a sua presença me satisfaz. O Senhor é tão incomparável que nada que eu tente preencher na terra, esse vazio, pode se comparar à glória do Senhor que entra aqui dentro, que muda quem eu sou de dentro para fora. Se coloque em pé. Eu sei que você está cansado, mas eu quero perguntar onde está a primeira vida para Jesus. A gente vai orar para Jesus derramar batismo no Espírito Santo hoje, vamos sim? Mas antes disso eu quero chamar você aqui, que se afastou de Jesus porque tirou os olhares da glória de Deus. Mas essa glória de Deus é incomparável. E esta mesma glória deseja restaurar a sua vida por completo. Aonde está você hoje, que quer entregar a sua vida para essa glória? Aleluia! Nada que você queira buscar vai conseguir preencher o vazio que você tem. Mas a glória de Deus é incomparável e ela quer preencher a tua alma aqui hoje. Aonde está a segunda vida para Jesus? Saia do teu lugar e venha. Jesus te chama. Já valeu a pena, né? Há uma presença gloriosa de Deus aqui dentro deste lugar. E essa presença é presença para te restaurar aqui nessa noite. Essa presença é para te restaurar e você entender: Ele é incomparável. Aonde está a terceira alma para Jesus? Quarta. Terceira está ali, perdão, obrigado. Aonde está a quarta alma? Vem agora para o altar de Deus. Essa igreja está muito desanimada. Vocês estão com vergonha dos visitantes, é? Glória de Deus não espanta e escandaliza ninguém, viu? Pelo contrário, a glória de Deus atrai o Espírito para o nosso meio. Tem festa do céu e tem festa nessa igreja. Cadê a quarta alma para Jesus agora? Saia de onde você está e venha. A glória de Deus quer você de volta. Espírito Santo, vai lá agora. Ai de mim que alabarabachão.
Espírito Santo, vai lá nela agora, vai lá nele agora. Ele está tentando resistir, ela está tentando resistir, mas eles não vão conseguir, porque a sua glória é maior do que a resistência dele. Vai lá agora, Espírito Santo. Cadê a quarta alma para Jesus? Venha. Venha agora. Se tem ouvido a voz de Deus, não resista. Vem para Jesus agora, vem. Se a quarta alma não vem, nós vamos orar, porque a gente precisa orar pelos jovens e adolescentes. Jesus está te chamando. Jesus está te convidando. Se não vem, a quarta alma está vindo ali para Jesus. Vem porque a glória está com saudade de você. Vem porque o Pai está com saudade de você. Vem porque Ele não abre mão de você. Vamos orar, meus irmãos, estenda as mãos para cá. Vamos orar por eles em nome de Jesus. Senhor, aqui estão essas vidas no seu altar. Estão diante da tua presença, Senhor, reconhecendo que sem ti eles nada são e nada eles podem. Eles estão com saudades do abraço da tua presença, por isso vieram ao seu altar essa noite. Pois eles estão entendendo que sem a sua glória, Senhor, nada pode preencher o vazio que neles há. Por isso, nesse momento, Espírito Santo, abrace cada vida que aqui está. Que o Senhor venha perdoar os pecados deles, Jesus. Que o Senhor venha escrever o nome deles no seu livro outra vez. E o Senhor, meu Deus, venha selá-los com a presença do teu Espírito. Essa é a oração que nós fazemos a ti, em nome de Jesus.